Olá, é um prazer falar com vocês. O vídeo ganhador, né, foi Alzheimer. Então nós vamos falar hoje de Alzheimer em uma amplitude de assuntos. Então fique conosco e acompanhe vários detalhes dessa patologia com viés espiritual e holístico. Vamos lá. Num contexto geral, a gente pode ver que a doença de Alzheimer ela causa na pessoa uma questão de demência, né? É uma pessoa que fica totalmente fora de si, esquece quem é, esquece os parentes, esquece as pessoas. É uma degeneração celular na questão do cérebro, né? Mas a gente pode entender isso também. Eu vou começar pelas causas espirituais no contexto de reencarnação, como um gatilho de desligar a pessoa para que ela não chegue num extremo estado onde pessoas se suicidaram, onde pessoas entraram na loucura extrema. É como se a mente humana, vou explicar para vocês, porque vocês vão entender vários conceitos que nós vamos trabalhar. Imagine que você, durante a vida, você está construindo uma estrutura bem grande. E na mente, isso são as situações que você resolve. Por exemplo, se você tem questões financeiras muito sérias e resolveu elas, elas vão ficando ali muito bem resolvidas nos mapas mentais. Se você tem questões emocionais em relacionamentos, também vai ficando bem resolvido. Se você tem questões com os filhos, se você tem filhos, se você tem questões no trabalho, na convivência com as pessoas, no seu próprio agir consigo mesmo, tudo isso é uma construção que vai formando bases sólidas. Porém, lembre que cada coisa dessa é uma coluna que sustenta a chamada lucidez mental. Quando você começa a se sabotar fortemente, né? E eu diria assim, não só nessa vida, mas em outras vidas. Imagine que você procrastinou muito em várias vidas e isso vai ser cobrado. Num estado extremo, você perde o que a gente chama da lucidez, que a lucidez é dada a quem justamente cuida das questões da vida, ou seja, é uma pessoa que trabalha para sempre resolver as questões. Então, se você é uma pessoa que não quer resolver, fica jogando os problemas para baixo do tapete, nessa vida ou em outras vidas você fez, você tem grande propensão de ter Alzheimer. Agora, é o que eu digo, é uma continuação. Uma pessoa que na outra vida vinha fazendo isso e nessa vida começa a fazer de novo. Quando ela começa a fazer de novo, né, aí vem esses gatilhos para parar a pessoa, porque senão desmorona. Vocês têm que entender que a mente é uma estrutura. Essa questão do mental aqui, que coordena esses processos físicos, ele precisa estar estruturado numa lógica. Então, quando começa a pessoa a simplesmente se auto-sabotar, não querer cuidar, simplesmente fugir de si mesmo, um deslocamento da pessoa do seu centro, ela vai ter grande propensão de ter Alzheimer por uma causa kármica. Compreenderam? Por uma causa kármica. Agora vamos para outras situações. Pela medicina chinesa, nós temos uma outra abordagem interessante. Olha só, vou pegar um texto aqui interessante. A medicina chinesa e os outros estudos psicológicos de correlação das doenças com os padrões mentais do ser humano mostram que o Alzheimer ocorre em pessoas que teimaram a vida inteira em relação a aceitar a vida como ela é. Na verdade, sempre procuraram controlar os acontecimentos ou o pensamento dos outros à sua maneira. Mas quando contrariados, né, acabaram gerando em si mesmo frustração e raiva. Agora, olhe bem. Quando você não aceita as pessoas como elas são, quando você fica colocando seus padrões mentais nas outras pessoas, a pessoa tem que pensar como você pensa, falar como você fala, você fica engessando a vida dos outros. E pelo contrário, as pessoas jamais aceitarão isso, porque o ser humano tem o livre-arbítrio. Por mais aquela pessoa que finja, ela vai te contrariar. E aí você começa a sentir raiva, muito ódio, mágoa. E isso você vai começando a quebrar aquelas estruturas que eu falei da mente. Por quê? Porque isso é sabotagem. Não respeitar o livre-arbítrio dos outros é uma sabotagem extrema, que gera em você doenças degenerativas e principalmente na área da mente. É muito importante se acercar disso. A medicina chinesa ela é maravilhosa para a gente estudar, né, os significados das doenças. Eu vou trazer mais a abordagem dela aqui. E assim,
desse ponto de vista, a pessoa deveria ser o quê? Cuide da sua vida. Cuide da sua vida, deixe os outros viverem o que tem que viver. Mesmo em um casamento, quando você tem filhos, quando você é patrão, você não pode controlar os outros. Você tem sim como colocar medidas para uma boa relação, mas jamais impor à pessoa, né, situações assim, porque senão você corre o risco, por uma questão kármica de ação e reação, a ter Alzheimer. Vamos para outras questões. Bom, agora eu vou falar da Seishunoi, mas para isso eu vou trazer um texto aqui interessante, que eu acho legal a gente trazer essas pontuações, porque assim a gente discute com mais clareza, né, o fato. O que a Seishunoi explica sobre o mal de Alzheimer e como devo proceder? Olha só, isso foi uma resposta dada a uma senhora de 80 anos e casada. Carl Menger, grande psicanalista e psiquiatra, menciona que isso é fuga. Por que uma fuga? Quando a pessoa não gosta de lembrar de certas coisas, acaba dormindo em excesso, ou passa a beber para esquecer, ou o subconsciente cria uma doença para não se lembrar, tem que aprender a aceitar e a despreender-se das coisas tristes e desagradáveis do passado. Se foi vítima de alguma situação, tem que perdoar e compreender que aquilo tem origem numa causa criada na vida anterior ou até mesmo na vida atual. O fato é que um dia criou, porque não se colhe aquilo que não se planta. Se está colhendo abacaxi é porque plantou abacaxi. Assim recomendo que alguém próximo leia a você o livro Lições do Cotidiano, né? Lições para o Cotidiano. Interessante, gente, que eu vou até mostrar aqui, ó. Lições para o Cotidiano. Olha aqui, ó, é um livro que eu tenho na minha biblioteca. Então aqui fica claro para vocês que eu estou preparado para essas situações. Então vamos lá. Proporcionando uma reflexão possível identificação com fatos nele relatados, e assim aprenda a perdoar. Com isso, não vai mais ter necessidade de querer esquecer para não sofrer, porque quando se perdoa, aquelas lembranças e recordações que lhe causaram tristeza e dor, agora não lhe proporcionam mais. Há também casos de pessoas que sofrem do mal de Alzheimer, que é o mal na cabeça, porque estão se lembrando de seus superiores, antepassados e pais que se encontram no mundo espiritual. São muito importantes as duas partes com relação aos antepassados, cuidar dos túmulos e fazer a leitura diária da Sutra Sagrada para eles. Fazendo isso, com certeza irá melhorar. Olha só, como é interessante. Então, Carl Menger, que é um famoso, né, psicanalista, psiquiatra, ele diz que é uma fuga. Ou seja, a pessoa começa... A gente não começou isso dizendo que a pessoa ela começa a criar tanta coisa errada que ela começa a fugir de si mesma, e aí ela vai ruindo as colunas que a gente diz que sustenta a pessoa. Então, quando você começa a simplesmente ignorar os fatos que você tem que resolver, quando você começa a não compreender e aceitar a vida como ela é, que é o caso da medicina chinesa, explica, e você pode olhar que quando a pessoa ela é assim, que ela começa a reagir demais com o meio de maneira bruta, ela vai ter demência, ela vai ter essas situações de doença degenerativa na mente. Na Seishunoi, essas lições do cotidiano são casos extremamente valiosos. Gente, esse livro eu recomendo. Lições para o Cotidiano é um livro que traz uma riqueza. Esse livro meu vocês podem olhar, ó, ele já está velhinho, bastante usado, mas é um livro que eu trago comigo com muito, assim, com muito cuidado, porque ele me traz questões importantes. Eu vou fazer um quadro interessante, todos vão gostar. Eu vou ler cada capítulo dele e vou trazer aqui no canal. Vai ser maravilhoso. Deixe aqui nos comentários se vocês querem que eu traga cada capítulo, né, desse livro Lições para o Cotidiano aqui para o canal. Porque se as pessoas querem, eu faço. Se elas não querem, eu não faço, né? Eu tenho que atender o público que eu sirvo. E é um livro maravilhoso, são histórias incríveis. Então espero, aguardo vocês no comentário. E olha só, essa questão de você fugir de si mesmo, de você simplesmente não aceitar quem você é, não aceita os fatos, não aceita as pessoas, não cuida das situações, não planta para colher boas coisas, ou seja, procrastina, cobra demais dos outros, de si mesmo nada, né? É aquela questão, quando eu, né,
me acho melhor que os outros, isso já é um problema, é uma parte que todo mundo vai ter questões a se resolver. Os idosos, a gente tem que ter muito amor pelas pessoas que têm esse mal de Alzheimer. Por quê? Primeiramente, eles são pessoas que estão mergulhadas nesse ponto. Eu lembro que o Trigueirinho, ele falou uma vez de Alzheimer, e essa é uma outra etapa aqui do vídeo que eu vou colocar, que essas pessoas elas já estão na ponte entre uma vida e a outra. Sim, muitas, são casos raros, não são todos. Muitas pessoas que têm Alzheimer, não quer dizer que eles estão totalmente fugindo da realidade, eles estão fugindo da realidade da Matrix e entrando na outra realidade. Então eles esquecem dos parentes aqui? Não, não é isso, é porque eles já estão em contato com os outros parentes. Eles já estão em contato com a outra realidade. Tanto que tem pessoas com Alzheimer que são extremamente felizes e outras que são extremamente tristes e deprimidas. Esses dois casos dá para você identificar bem quem é que está fazendo a ponte superior e quem é que está pagando questões dessa vida ou de outras. É um assunto tão amplo, gente. E se quando uma pessoa está com o mal de Alzheimer e perde a memória, onde vai a sua consciência e o seu eu individual? Há certas enfermidades que, quando tem início, a consciência vai se retirando. E outras enfermidades que são resultado da consciência ir se retirando. Nessas doenças onde se perde a memória, controle da consciência, é porque a alma já está se retirando. Então a alma está relativamente naquele corpo. A alma já está voltada para outras esferas, para outros caminhos. Isto são coisas individuais. Funciona de maneira diferente para cada um. Mas sempre que a alma está encarnada ainda, mas a consciência está assim um pouco confusa, porque a alma não está totalmente encarnada. O normal seria que a alma fosse se desprendendo de baixo para cima, até sair da cabeça. Mas há casos em que a alma não sai pela cabeça, sai por outras áreas do corpo, então a cabeça, a mente fica um pouco transtornada. Não fica com toda aquela energia necessária para estar lúcida. Essa questão do Alzheimer, dá para você discorrer ela de vários pontos, mas basicamente já ficou claro. Imagine que a sua mente, ela é uma laje, entendeu? Muito grande. E as colunas que sustentam são tudo que você tem que resolver na sua vida. Todas as situações que você cria e resolve. Questões financeiras, questões de relacionamento, questões de como lidar com o dinheiro, questões de como lidar com as pessoas, questões de como lidar com seus maus hábitos e com seus bons hábitos. Tudo isso cria relações com a mente. A mente é formada por esses grandes compartimentos. Quando você não cuida, quando você deixa que a coisa vá e é sempre jogando embaixo do tapete, um problema, quer um exemplo de pessoas que são assim? Pessoas que quando eles passam por um trauma muito grande, ao invés deles aprenderem com o trauma e crescerem, eles entram em extrema depressão e se encolhem. Aí depois que saem, não aprendeu nada. Por quê? Eles simplesmente criaram uma fuga. Depressão é fuga. A alma, inclusive, está afastando da pessoa. Porque o ego ele se recolhe tanto a não querer enfrentar a vida que a alma tira a energia. Então, quando ela tira a energia da pessoa, a pessoa deprime. Quem deprime, gente? O ego. O ego, nós, esse ser aqui, ó, que está falando, que tem CPF, que tem nome. Porque se a alma não injeta energia... Gente, são corpos que um alimenta o outro e um faz o outro existir. Sem a alma, o ego não existe. Então é muito bom ter clareza disso, que se você não dedica, se você não se esforça, se você não faz o mínimo para viver, você não merece ter energia. E aí a alma começa a se afastar de você. É uma situação natural, não é nem ela. É porque tem essas leis. Então quando ela se afasta de você, você se deprime. E, te digo, quando você cria muita situação complexa que gera o Alzheimer, há, em alguns casos, justamente esse afastamento. É onde você vê as pessoas em extrema tristeza e depressão. Na Fotologia, página 82,
82. 82, 12ª linha de baixo para cima, que o senhor coloca a A questão... autocomplacência? Não, a fase da existência na qual a tomografia pisca igual a árvore de Natal. Isso é metáfora sim. ou é verdadeiro em termos de exame? Não, isso aqui o povo já está usando isso até em livro. Mas o que é Na isso? tomografia, você que é especializado, uma tomografia que pisca igual a árvore de Natal. Explica para ela o que é isso. Você entendeu, né? Alô, alô. Eu entendo que a frequência, que a pessoa começa a ter que repetir várias vezes o exame porque está com um distúrbio de memória e começa a repetir igual a árvore de Natal fica piscando. E outra coisa, o povo que tem Alzheimer tem isso. Árvore de Natal na cabeça. É terrível o negócio. Pisca-pisca. Agora, professor Valdo, o senhor acha que... Eu tenho uma grande preocupação com esse negócio de Alzheimer, porque eu tenho na genética, minha mãe Sim. tem. Realmente o senhor acha que essa questão do exercício mental somático... É um dos fatores que ajuda. Mas não é só esse, não. Mas eu fico achando que se a pessoa tem uma genética forte, fica mais difícil. Mesmo que ela exercite... Não, se a paragenética dela é forte, ela supera. Entende? Uhum. Agora, o processo é a cabeça. Tem que usar a cabeça. Eu já falei para você, o pai da minha mãe morreu com 94 anos e praticamente os últimos 20 anos ele estava com Alzheimer. É ele que a mamãe fazia lá para ele a batata e falava com ele, olha, esse torresmo foi feito com amor e carinho. Aí ele colocava, que torresmo bom. Porque ele era doido com torresmo. Isso aí foi uma das coisas que pioraram a cabeça dele, por causa do colesterol. Entende? Como lá era tudo na base de carne, aquele negócio todo, o torresmo é comum na vida dele. Ele foi criado daquele jeito. Ele é do século XIX que ele nasceu. Entende? Agora, ele morreu em 1958, para vocês terem uma ideia. Agora, do ponto de vista evolutivo, da ficha e tal, de pedágio, tem algum sentido a pessoa... Porque uma coisa é a pessoa estar em coma e ficar vivendo anos nessa situação. A pessoa com Alzheimer, com esse problema de demência quase que total, do ponto de vista evolutivo, tem algum sentido ela continuar no intrafísico? Não, o negócio não é que tem algum sentido, não é essa pergunta que você pergunta. Essa não é a pergunta que você tem que fazer. Qual é? Sim, por que a pessoa chegou naquilo? Tá. Não tem jeito de você mudar, é ela que chegou. Não, mas... Outra coisa, a pessoa vai caminhando para aquilo. Por isso que eu estou aqui. Esse verbete é para acordar a turma da meia-idade. Ei, você aí. Anybody home? Como é que é? Você já está com início de Alzheimer? Abre o olho, acorda, desperta. É isso. Não adianta perguntar o que é. Isso faz parte da patologia do corpo humano. Eu fico achando que tem a patologia cortical, a patologia do cérebro. É a neurociência. É quase que um determinismo para algum tipo de genética. Mas tudo é determinismo. Não tem jeito. Eu te digo, você vai morrer. Ainda bem. Oh, meu Deus. Seu corpo vai morrer, mas você não vai morrer. Como? Então vamos entender. Esse seu corpo aí vai ser desativado. Você usa enquanto você pode, porque a gente não sabe quando é que ele acaba. Assim é todo mundo aqui. Isso é determinismo. Então eu digo para vocês, pior ainda. Agora, essa aqui que é pior, porque essa precisa de efeitos e pesquisas imediatas. Todos vocês vão ter outro corpo depois desse. Olha o dedão do seu nariz. Vocês vão ver depois. Vocês vão ver. E o urubu observa bem, hein? Como é que vai ser. Isso é determinismo. Agora, você vai me perguntar, é você que está determinando? Não, é a própria vida. Entende? Então não adianta perguntando, né, se é bom ou se é ruim. Por exemplo, eu digo para vocês, olha, vocês têm que continuar andando vestido. Senão a polícia leva vocês para a cadeia. Não pode andar pelado na rua.
É determinismo? É, da lei. A conviviabilidade faz parte do serviço. Nós temos que entender esse processo. A vida é assim. Relaxe e aproveite, usando roupa. Não tem outro jeito. Portanto, esse é um vídeo. Nós podemos trazer vídeos complementares, tanto da asma, como da dores nas pernas, como das alergias, como da dor de cabeça e como do Alzheimer. Assim que eu ver que tem situações novas a trazer, eu posso trazer vídeos bem pequenos, colocando assim a parte complementar daquele vídeo. E eu espero que nós estejamos assim aprofundando bastante, porque são assuntos apaixonantes, gente. Não precisa a pessoa adoecer. Cuida da sua vida. Não quer ter Alzheimer? Não deixa nada para depois. Tem que resolver uma situação, resolve hoje. Tem que trabalhar uma situação com as pessoas, trabalha hoje. Tem que perdoar, perdoa. Aceite as pessoas como elas são. Deixe de ser resistente. Não seja uma pessoa que vai pagar caríssimo por ser uma pessoa dura, orgulhosa. Eu digo para vocês, é muito simples viver. O que precisa é que você tenha clareza do que você quer. Vamos escolher a doença que nós vamos falar no próximo vídeo? Vocês podem escolher pedra nos rins, né, que ficou aqui, ganhou Alzheimer, ou dor nos ombros, né, que foi os vídeos lá passados a gente disputou e não tivemos, né, êxito nessa patologia. Agora vocês podem escolher. Façam a sua escolha nos comentários, pedra nos rins ou dores nos ombros, e deixem aqui se vocês querem que eu faça a leitura dos capítulos do Lições para o Cotidiano. Quanto mais comentário tiver, mais força eu tenho para trabalhar para vocês. Compartilhe os vídeos, distribua essas informações maravilhosas. Se eu errei em alguma coisa, pontuem aqui. No último vídeo eu falei que as pernas eram órgãos e uma grande irmã querida falou para mim, Zé Augusto, é membros. E eu me corrigi nos comentários lá. Então eu queria de vocês apoio, me ajudem. E se vocês tiverem informações importantes sobre essas doenças, pedra nos rins, por exemplo, e dores nos ombros, mandem para mim, vocês que têm meu contato ou aqui mesmo no canal, me ajudem a construir os próximos vídeos, porque unindo as nossas forças que nós vamos fazer um material incrível. Gente, eu preciso de vocês. Eu ajudo todo mundo, mas eu preciso de vocês. Nós estamos todos juntos. É tão bom essa correlação. O canal está chegando aí a quase 2.000 usuários, né, inscritos no canal. Me ajudem, compartilhem os vídeos, distribuam. Peçam para as pessoas realmente distribuir esse material. Eu não vou ficar nesse clichê de curta, compartilhe e tal. Faça o seguinte, faça o que você quiser. Ajude as pessoas. Isso sim eu cobro de vocês. Se esse vídeo é importante para alguém que está entrando nesse processo, compartilhe para a pessoa que ela possa, né, abrir essa porta especial. No final agora eu vou deixar um pedaço do vídeo da Seicho Noye. Contemple. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Alzheimer, Carmen explica, é fuga. Mas é fuga por quê? Ela tem medo de que o ego, do ego dela não quer aceitar certas coisas. E como é uma pessoa muito, o ego um pouco acentuado, os fatos que aconteceram no passado, ela não quer lembrar. Ela não quer lembrar. O inconsciente cria uma doença para não lembrar. Então, é fuga, né? Então, o mecanismo de defesa, na verdade, que a psicologia ensina, que são vários itens que geram mecanismos de defesa, são tudo ligado a medo. Então, medo faz com que as pessoas realmente trilhem para o lado do sofrimento por causa do medo.